Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta, ou J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. Pois é, lição de hoje é a lição de número 11. Lição essa que traz aí como título, olha só, isso é muito interessante. Os prejuízos da mentira na família. Meu Deus, isso é tenso, né? Esse título aqui, o tema, se vocês preferirem, é tenso. O problema da mentira na família. Pois é, a mentira por si só já é um problema sério, né? E ainda no seio da família torna-se pior. Imagina a situação. Mas, antes da gente começar aqui a tecer comentários, deixar algumas pautas e aplicações para vocês, nossos lindos e perfumadas professoras, pois é, do nosso Ministério Adelve. Eu, pastor José Francisco, me sinto extremamente grato, principalmente porque a oportunidade que temos de poder fazer uso da palavra do Senhor e edificar vidas através desses ensinamentos, conceituados e pautados dentro da santa palavra de Deus, é fora de série, é sem palavras. Então, a minha gratidão a Deus pela rica oportunidade que Ele me dá, aos meus amigos aí à frente da nossa EBD Adelve, nossa irmã Deise, meu amigo pastor Ricardo, as secretárias que os ladeiam, e é claro, nosso pastor presidente também, a quem com certeza tem depositado aí essa confiança, tanto na nossa equipe quanto a mim, claro, me dando essa liberdade também por meio deles de uso fazer deste canal, que é uma bênção. Então, automaticamente eu já quero aqui te pedir, você que nos acompanha, por favor, já pega esse dedo abençoado, já deixa aquele like, não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, fique conosco. É um prazer ter a sua companhia aqui conosco sempre. E é claro, aproveito também aqui para agradecer também pela minha família, uma vez que nós estamos centrados e pautados dentro desse trimestre, falando sobre famílias, Já tivemos aqui lições maravilhosas, deixadas aqui pelos nossos professores e por este que vos fala, pela misericórdia, sempre pautando a importância da família. E hoje não é diferente, nós estamos aqui justamente para falar sobre os prejuízos da família, tá? Quando são inseridos dentro desse contexto de mentiras. E aí, vem comigo? Vamos embora? Então, vamos lá. Nosso texto áureo ele está pautado aí na carta, segundo escreveu Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo de número 9, e diz assim: não mintais uns aos outros, porque já vos despis do velho homem com os seus feitos. Olha que interessante, Não mintais uns aos outros. E ele faz uma menção sobre a velha criatura, dizendo que dessa você já se despiu. Automaticamente você já deixou ela para trás, tá? E isso é muito importante a gente observar, Porque a nossa verdade prática vai dizer o seguinte: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Tem mentiras que parecem até que é bonito de se ver. Infelizmente, nós estamos aí conhecendo o que é viver debaixo de uma mentira com toda a propriedade. Pois é, as pessoas tentam abafar a verdade, esconder a verdade, mas não tem jeito. A verdade é uma coisa que uma hora ela explode. E quando ela sai, meu querido, ela arrebenta com a mentira, porque mentira não vale nada. Então quem gosta de viver de mentira, infelizmente está plantando para si um pé de maldição. Pois é, isso se não estiver cavando uma cova. Então é muito perigoso. Bom, a nossa leitura diária, dentro das 6 apresentações aqui, a primeira delas está pautado aqui lá em Levítico, capítulo 19, versículo 11.
E a descrição que o autor tira desse versículo é o seguinte: a mentira viola o mandamento de Deus. Que isso? Um dos mandamentos do Senhor, com toda a propriedade, é justamente você deixar a mentira e seguir a verdade. Quando eu falo mandamentos, dentro da palavra você encontra essa verdade com toda a evidência. Tá? Por quê, pastor? Porque a mentira viola o mandamento, altera o mandamento, muda o mandamento. Pois é, então, a Bíblia condena a mentira. O Pai, que é verdade e verdadeiro, condena a mentira. Ok? Bom, a segunda, a mentira é obra da carne e não tem a ver com o Espírito Santo em hipótese alguma. É obra da carne. Está escrito lá em Gálatas, capítulo de número 5, quando fala ali sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, com toda a propriedade. Você vê ali duas relações, e a primeira delas vai falar sobre as obras da carne, e dentro desse conceito está justamente a mentira. Bom, continuando aqui, o diabo é o pai da mentira. Eu queria falar isso aqui, mas eu estava me segurando para chegar, Me segurando para chegar. João 8,44. Olha quem é o pai da mentira. E quem pratica a mentira, quem gosta da mentira, é filho de quem? Bom, não preciso nem dizer, Vamos para a próxima. A mentira revela a malícia do coração. A malícia, A maldade do coração. E a gente vai ver isso com um casal aqui que está servindo de exemplo dentro da lição. Pois é, deixa eu chegar lá. Bom, a próxima diz: não se pode mentir contra a verdade, em hipótese alguma, Não dá. Não tem como você combater a verdade com mentira, porque a verdade, ela só se confronta com a verdade mesmo, porque verdade não tem jeito. Então quem pensa que vai se dar bem usando de mentira a vida toda, uma hora a conta chega. E quando a conta chegar, querido, te prepara para pagar, porque o negócio vai ser caro. Ok? Então, vamos lá. Isso é uma verdade. A gente precisa dizer isso, Uma hora a conta chega, querido. Não tem jeito. É igual cartão de crédito. Comprou, final do mês, chega lá o boletim, a continha para você pagar. Mentira é a mesma coisa. Uma hora a conta chega. Vamos lá. E chega. Vamos lá. Fechando aqui então. A última. Deus não pode mentir. Bom, Números 23:19, um versículo que eu particularmente gosto muito, Pois é, Deus ele não se deixa escarnecer em momento algum, porque ele odeia a mentira. E ali ele declara que, com toda a propriedade, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele fala, está falado. Pois é, temos até uma outra pauta que vai corroborar com essa afirmação, O que ele fala está falado, falou Deus está falado, falou Deus tem a aprovação. Pois é, porque todas quantas são as promessas de Deus tem dele o sim, porque, posso até parafrasear, porque todas quantas são as afirmações de Deus tem dele a sua resposta, com certeza. Bom, mas vamos lá, e a gente sai e vai direto para a nossa leitura bíblica em classe. Bom, a nossa leitura bíblica em classe, ela está aqui registrada no capítulo de número 5 do livro de Atos. Pois é, e dos versículos de número 1 a 11, a gente vai encontrar a história daquele casal, pois é, aquele casal, Ananias e Safira. Bom, esse casal aqui, vendo como a igreja primitiva estava se desprendendo para manter aqueles que precisavam, aqueles que necessitavam de ajuda, E então alguns irmãos começaram a vender as suas propriedades, começaram a levar ofertas, e um desses irmãos foi Barnabé. Barnabé fez isso com o coração totalmente voluntário, vendeu sua propriedade e depositou o dinheiro da venda nos pés dos apóstolos para o uso daqueles que careciam realmente de ajuda, necessitavam. Ananias e Safira, vendo a cena, agiram da mesma forma, ou pelo menos tentaram agir da mesma forma. Na lição a gente vai ver com muita calma que eles utilizaram-se de subterfúgios da mentira para tentar ganhar algum crédito diante dos apóstolos. Pois é, só que a leitura já revela para a gente
que eles venderam uma propriedade e metade daquela propriedade vendida eles ficaram para si, levando a outra, dizendo que o preço da venda do que eles tinham era aquilo, e tudo aquilo era que eles estavam depositando, ou seja, estavam agindo de mentira. Perceba que a mentira aqui está no coração tanto de Ananias quanto de Safira, ambos estão concordando, então a mentira está inserida no conceito dessa família. E isso é perigoso. Eu não vou continuar porque senão a gente vai ficar somente aqui e vai esquecer da lição, ok? Mas a gente precisa de algumas pautas dentro da lição para a gente ter um pouco mais esse assunto de forma bastante elucidativa, né? Talvez seja essa a palavra. Bom, mas vamos lá. Saindo então aí da nossa leitura, deixando aqui uma prévia, já uma ideia, né? Uma síntese para você ter uma noção do que vai ser falado dentro da lição, a gente vai para o nosso plano de aula. Eu faço questão de utilizar esse plano aqui porque eu estava lendo ele e me chamou a atenção, porque o autor ele coloca dizendo que nesta lição, tá? A lição desta semana traz uma reflexão muito pertinente. Olha o que ele está dizendo, traz uma reflexão muito pertinente, permita-me, traz uma reflexão importante demais. Por quê, pastor? Veja, ele diz que mesmo depois de receber o derramamento do Espírito Santo, a igreja primitiva foi atacada por Satanás por meio de um instrumento que é capaz de levar destruição para as relações humanas, a mentira. Pois é, olha o que ele está dizendo, mesmo depois da igreja primitiva ter recebido o dom, o Espírito Santo, com toda a propriedade, mesmo assim ela continuou sendo afrontada, ela continuou sendo atacada por esse instrumento que é a mentira. Isso aqui é uma verdade que a gente vai ver com muita propriedade, porque a Bíblia revela isso para a gente. O apóstolo Paulo, então, ele era muito preocupado com as igrejas. Uma determinada vez ele até disse que ao se ausentar, entraria na igreja que ele estava pastoreando por um tempo, entrariam lobos que não se preocupariam com o rebanho. Então Paulo tinha uma preocupação muito grande, tá? Os crentes da Galácia, por exemplo, enfrentaram adversidades com falsos crentes, com mentiras, ou seja, uma série de coisas. Então perceba com toda a propriedade que a igreja primitiva, tá? Ela foi atacada muitas vezes por inventores de doutrinas facciosos, doutrinas mentirosas, doutrinas que não tinham um cunho de verdade. Então, isso aqui é uma verdade com toda a propriedade. Não quer dizer que porque estamos inseridos no conceito da verdade, não vamos ter que não lidar com a mentira. Claro que vamos. O tempo todo. A mentira ela está aí, espalhada em tudo quanto é canto, ok? E a gente precisa tomar muito cuidado. Bom, ele continua dizendo que esse é um instrumento capaz de levar destruição, e de fato isso é uma verdade. A mentira, ela sempre deixa um rastro, para ser mais exato, de destruição por onde ela passa, porque quando a verdade chega é para revelar tudo, e aí fica o escândalo, fica o buraco, né? Fica a destruição que a mentira causou. Bom, isso é bom demais. Então, o capítulo 5 vai, mais uma vez, a gente falar aqui sobre a questão de Ananias e Safira, um casal que vai compactuar com a mentira sobre a propriedade vendida, dita que foi por tanto, e na verdade eles encobriam tanto. Não preciso mais falar sobre isso, porque tem muita coisa ainda para falar dentro da lição. Bom, mas aí nós temos os nossos objetivos. O primeiro dele, investigar a natureza da convenção de Ananias e Safira. Veja bem, investigar a natureza da convenção. Será que eles eram convertidos de verdade? Até porque para se apropriarem da mentira, aceitar a mentira, tentar confirmar a mentira, então significa que essa convenção era duvidosa. Está na lição. Bom, segunda, refletir a respeito do problema da mentira na família. Isso aqui é tenso demais, pelo amor de Deus. E terceiro, expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. Perceba que nós temos agora uma palavrinha entrando dentro
Terceiro objetivo, hipocrisia. Hipocrisia é um dos fatos que a gente vai ver com toda a propriedade no coração, tanto de Ananias quanto de Safira. E diga-se passagem, hipocrisia é um sentimento que muita gente carrega dentro de si. Quer fazer porque o outro está fazendo, quer mostrar porque o outro está mostrando. Ou seja, e tem aqueles que ainda exigem de você, dizendo que você tem que mostrar. Você está fazendo, mas você tem que mostrar para todo mundo. Não tem que mostrar nada, não tem que mostrar nada. O importante é eu estar fazendo a obra do Senhor. Entendeu? Tem gente, não, se meu nome não tiver, eu não vou. Né? Hipocrisia. Isso é hipocrisia. Né? Mas vamos lá, vamos deixar isso aí para outra hora, né? Deixa eu continuar aqui. Chegando aqui então dentro da motivação, eu separei aqui também essa motivação, ela está muito forte, ela está espetacular. Veja o que o autor coloca para a gente, é um pensamento bem interessante. O que ele diz? Há um pensamento bem interessante e que faz todo sentido para esta lição. Há um pensamento, existe um pensamento que faz sentido para esta lição. Olha o que ele está dizendo, que faz sentido para esta lição. Pode-se enganar a todos por algum tempo. Pode-se enganar alguns por todo o tempo. Mas não se pode enganar a todos o tempo todo. A mentira ela pode ganhar algum terreno por algum tempo. Pode até uma certa quantidade de pessoas aceitar a mentira, mas todos, o negócio já fica mais difícil de acreditar. Pois é, nós temos uma prova concreta, cabal, a nível da nossa nação. Pois é, tem muita gente acreditando na mentira, mas temos aí mais da metade que sabe que tudo aquilo é mentira. Então, uma hora a conta chega, pode ter certeza. E não adianta quem acredita na mentira continuar dizendo que é verdade, porque nunca vai ser. Ok? Porque quando a verdade aparece, ela desfaz o conceito da mentira. E nós estamos orando para isso. Ok? Prevaleça a verdade, a mentira caia por terra. Essa é a nossa pauta e a nossa ideia. Vamos lá, saindo então aí, a gente chega dentro da introdução da lição literalmente, e chegando dentro da lição desta lição, o autor começa dizendo que a história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira. E perceba que a mentira aqui, tá, é do casal, é da família. Tá? Lembrando que o conceito família aqui é quando o homem deixa sua casa e junta sua mulher e ambos são uma carne. Pois é, formaram uma família. Ok? Claro que essa família vai crescer, vai vir os filhos e vai continuar a família. Depois que os filhos saem, viram parentes. Mas isso aí a gente já falou sobre isso. É só para você ter ideia. Porque se estamos falando de mentira na família, Ananias e Safira é um casal, era uma família. E o conceito mentira está inserido no coração dessa família. Não era só de Ananias, era da família, que é pior ainda. Ou seja, era uma família de mentirosos, de hipócritas. Que é isso? Pois é. Será que existe? Família inteira de mentirosos? Bom, não vou nem especular, né? Pois é. Será que tem também dentro da igreja? Opa, fica quieto, vamos embora. Vem pra cá. Negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Sim, no início da igreja. A igreja estava nascendo, né? O fervor espiritual tomando conta daqueles crentes, repartindo, abençoando, ofertando, mantendo a igreja, mantendo os crentes pobres, necessitados, sem necessitar de nada, sempre ajudando. Pois é. Vai dizer que não, era um fervor espiritual. E no meio disso tudo está lá Ananias e Safira. Sempre tem uma Ananias, sempre tem uma Safira no meio. Cuidado. Pois é, ao invés de melhorar o ambiente, vai estragar o ambiente. Cuidado com esses elementos. Vamos lá. Bom, ao longo da história da igreja, pós-Pentecoste, depois do Pentecoste, tá? Os apóstolos, olha o que eles vão dizer aqui. Um sentimento amoroso, tá? De partilha a respeito dos pobres passou a dominar aquela igreja. Pois é, um sentimento de partilha, um sentimento de ajuda passou a tomar conta daquela comunidade cristã.
De maneira que os conversos que tinham posses queriam agora ajudar aqueles que não tinham. Isso é extraordinário, não é? Isso faz parte da vida do cristão. Se você tem, ajuda quem não tem. Pois é, a ideia de repartir o pão é isso, pelo amor de Deus. E quando você reparte o pão, Jesus ele entra com multiplicação. Entenda o mistério, pelo amor de Deus. Isso é lindo demais. Jesus do céu. Bom, então esse sentimento passou a dominar aquela igreja, pelo amor de Deus. Lembrando que aquela igreja, ela estava cheia do Espírito Santo, estava transbordando. Amém? Bom, para os necessitados, para que os necessitados não tivessem carência, ele continua dizendo, alguns dos novos convertidos que tinham posses negociavam suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido aos pés dos apóstolos para a distribuição aos necessitados. Veja por quê. Nós temos aqui um casal que vai agir de mentira. Porque esse contexto apresentado pelo autor aqui é o que a gente lê na palavra, é o que a gente vê na palavra. Os cristãos começaram a ser movidos por esse sentimento de ajuda uns aos outros. E aqueles, como já disse, que tinham posses, faziam questão de ajudar aqueles que não tinham, que eram os pobres. Pelo amor de Deus, né? Isso é extraordinário isso aqui. Essa lição é boa, hein? Ok? Vamos lá, continuando aqui. Aí ele diz que nesse contexto está quem? Ananias e Safira. A gente vai falar desse casal aqui com toda a propriedade. Isso aí já me permite até entrar dentro do primeiro tópico, lembrando que a gente termina a introdução dizendo que a mentira, tá? Ela é uma malícia que sai de dentro do coração, um coração maldoso, e isso pode levar, tanto quem é mentiroso como quem pratica a mentira, a literalmente viver uma tragédia. E o que acontece com Ananias e Safira é justamente isso, foi uma tragédia, né? Pois é, mas vamos lá. Tópico de número 1, uma conversão duvidosa. Bom, e aqui a gente vai falar da conversão duvidosa de quem? De Ananias e Safira, obviamente, né? Até já mencionamos sobre isso. Bom, no ponto de número 1, por que uma conversão duvidosa? Aí o autor continua dizendo, porque as atitudes do casal não revelaram a transformação de vida. Bom, para começar, né? A atitude deles, o autor já coloca logo em xeque. Não demonstrou, tá, nenhuma ideia de conversão verdadeira. A atitude deles já estava mostrando que eles não eram convertidos. Convencidos talvez, convertidos não. Bom, se não eram convertidos, então automaticamente o poder do evangelho entrou literalmente na vida deles, porque se permitiram ser conduzido por um coração malicioso e mentiroso. Pois é, agindo com inveja e hipocrisia, tudo isso a gente vai ver com muita calma. Então, literalmente, o evangelho não mudou o coração desses elementos. Ok? Bom, embora atraídos pela prática, diz o autor, da igreja simpática à causa do evangelho. Bom, embora atraídos pela causa simbólica da igreja primitiva, digo eu, que causa era aquela de ajudar os necessitados, eles eram simpatizantes desta igreja. E por serem simpatizantes, se acharam também, talvez movido pela emoção, o fogo da emoção, mas sem razão, sem lógica, resolveram também entrar dentro do caminho da participação e da partilha. Só que a forma como foram agir mostrou que eles não eram regenerados, não eram transformados, nem foram alcançados literalmente pelo poder do Espírito Santo. Bom, ele mostra aqui pra gente dizendo que se eles eram simpatizantes, eram frequentadores, né? Davam até aquela ideia de que eram conversos, davam até aquela ideia de que eram crentes e praticantes, mas a forma como agiram mostrou que eles não estavam totalmente convertidos. Eram apenas seguidores, estavam ali, apenas fazendo um número, gostavam, né? Mas não eram totalmente mudados, transformados, nem regenerados pelo Espírito Santo. Nós temos muitos que são chamados simpatizantes. Nós temos muitos que entram na igreja, vão para a igreja, mas não são convertidos. Temos muitos. São poucos não.
são os chamados simpatizantes, são os chamados aqueles que gostam de estar no meio da gente, gostam do louvor, eles até cantam, choram, se emocionam, né? Parece até que já são convertidos, mas na verdade são apenas simpatizantes. Eu acredito que era o caso de Ananias e Safira, se sentiram simpatizados, né? Atraídos pelo movimento. Vamos fazer parte? Vamos embora, né? E aí vai agir de forma leviana. Nessas horas que você descobre quem é que serve e quem é que não serve, quem é verdadeiro e quem é falso. É nessas horas. Ok? Bom, número 2, a comunhão na igreja de Atos. Ele diz aqui, em Atos dos Apóstolos está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era a comunhão. Coisa linda, né? A gente vê isso aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de número 41, 42, tá? Em toda a propriedade, ali nós temos uma relação de como era a convivência desses crentes, chamados de primitivos. Vamos lá, crentes primitivos, tá? Por favor. Bom, então a pauta principal era a comunhão entre os irmãos, né? No partir do pão, enfim, coisa linda. É só você dar uma lida lá, você vai ver que é uma leitura muito bonita. Os convertidos a Cristo naquele tempo, advindos do grande grupo de quase, olha só, de quase 3.000 almas. O sermão de Pedro, né? Quando ele prega e termina de pregar, a Bíblia declara que quase 3.000 almas, a 3.000 almas se converteram. Então, desse grupo gigantesco de quase 3.000 almas, claro, está inseridos ali quem? O casalzinho, a família, Ananias e Safira. Pois é, com toda a propriedade. O autor diz, advindos do grande grupo de quase 3.000 cristãos, conversos pela pregação de Pedro. Meu Deus do céu. Vamos lá. O que esses cristãos tinham em comum, pastor? Vamos lá. O Espírito Santo, com toda a propriedade, gerou no coração desses novos crentes, tá, esse sentimento de generosidade, de amor, literalmente. Foi o agir do Espírito Santo, com toda a propriedade, que promoveu essa comunhão entre os irmãos de forma generosa, amorosa e, é claro, com toda a propriedade, tendo a bênção dele em cada um dos irmãos com toda a propriedade. Ok? O Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o amor generoso, olha só, generoso e voluntário. Está escrito aí, você pode ver. Então gerou esse amor. Ok? Bom, a marca dessa igreja, diz o autor, era a ajuda mútua. O que passou a ser visto como uma marca para essa igreja era a forma desses irmãos agirem de forma mutuamente se ajudando uns aos outros, né? Os que tinham posse, como já disse, né? Repartindo com aqueles que não tinham. Ajuda mútua. Isso aqui era voluntário, não tem ninguém com a corda no pescoço, vai lá e faz com a faca. Não, é voluntário, é amor, é generosidade, é sentimento gerado, é fruto do Espírito com toda a propriedade. Pelo amor de Deus, isso é lindo. Bom, e aí ele diz aqui o seguinte: alguns membros vendiam suas propriedades e depositavam o valor nos pés, tá, dos apóstolos. Bom, temos o caso de Barnabé, que vai vender sua posse e vai entregar todo o dinheiro da venda aos pés, aliás, vai colocá-las aos pés do apóstolo e vai entregar aos apóstolos, para ser mais exato, né? Pois é, então, vê-se aqui a diferença entre Barnabé, Ananias e Safira. Nós temos em Barnabé um coração sincero, um coração generoso, um coração reto, um coração voluntário, um coração cheio do Espírito Santo, um coração transformado, literalmente, porque ele poderia reter para si, a propriedade era dele, ele poderia reter, mas não, ele vendeu e deu tudo da venda, está aqui, ó, depositou lá. Ananias e Safira olhou para aquilo, opa, a gente pode fazer igual, o que tu acha? Pois é, vamos embora? Vamos embora. Aí a gente chega dentro do 3. O 3 o autor coloca aqui, inveja. A inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Olha só, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. A inveja.
Eu confesso para vocês que quando li isso aqui eu fiquei assim, inveja? Será que foi inveja? Bom, mas eles não eram crentes, ou supostamente crentes, ou eles estavam dentro da igreja? Pois é, mas será que foi inveja? Bom, eu não vou nem dizer que era ou não era, porque de fato percebe-se que eles foram movidos justamente por aquilo que estava acontecendo naquele momento. O fato de Barnabé fazer aquilo e outros irmãos fazerem, certamente mexeu com eles também, se sentiram até comovidos, né? Vamos fazer também. Tá? Agora, se eles estavam fazendo por inveja ou por emoção, aí sim a gente pode até parafrasear aqui, né? Posso dizer que eles estavam agindo por emoção, mas também talvez por inveja, como diz o autor, ok? Então você pode até decidir se você fica com inveja, com emoção. Uma coisa é, você vai descobrir que há uma hipocrisia justamente por conta da forma como eles agiram. Então, quando você percebe que a decisão deles foi justamente a de repartir a venda, então isso aqui é um sentimento faccioso, é um sentimento hipócrita. Eles estavam querendo parecer uma coisa que eles não eram. Estavam querendo demonstrar que eram, mas não eram. Estavam ali apenas de aparência. Coisa forte isso aqui. Pegou. Ok? Então eu posso dizer com toda a propriedade que a fala comum aqui é a hipocrisia do casal. Ok? Inveja, você fica a decisão, fica à sua disposição para você decidir se aceita ou não. Eu posso até colocá-la? Sim, posso, claro, sem problema nenhum. Mas eu vejo mais hipocrisia, literalmente falsidade, do que inveja. Ok? Não estou discordando não. Só estou dizendo que você pode ver isso aqui muito mais além. Ok? Então fique à vontade. Qual era a intenção deles então? O autor coloca pra gente: impressionar os apóstolos, chamar a atenção da comunidade cristã, da qual eles supostamente faziam parte, mostrar serviço, mostrar trabalho. Meu Deus do céu, ai Jesus, Jesus é lindo demais. O plano era o seguinte: vender uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter uma parte desse valor para eles mesmos e entregar a outra como se fosse o valor completo. Olha que maldade! O que Barnabé fez? Vendeu a propriedade, pegou todo o dinheiro, levou para os apóstolos. Está aqui, ó, o dinheiro da venda. O que Ananias e Safira estão fazendo? Vendendo uma propriedade, retendo metade do valor, e a metade que levam diz que foi o valor da venda total, completo. Falsidade, mentirosos. Mentirosos. Sangue de Jesus tem poder. Que o Senhor nos ajude, nos livre desse sentimento faccioso. Que o Senhor nos ajude, que venhamos ser literalmente conversos de verdade. Pelo amor de Deus. Só o sangue de Jesus. Calma aí. Bom, Ananias e Safira fingiram, tá? Falei para vocês, levar todo o dinheiro. É muito triste, diz o autor, quando a hipocrisia ou o engano está inserido no coração. Mais trágico ainda quando essa realidade acontece no seio da família cristã. Ele continua dizendo: devemos estar vigilantes. O diabo age para desfazer a unidade do espírito na vida da família. Isso é uma verdade, né? O interessante aqui é que é a família. Então uma das coisas que Satanás quer fazer o tempo todo é destruir a família, desestabilizar a família, levar a família ao descrédito. A pior coisa que existe é uma família desacreditada. É quando ninguém mais acredita naquela família. Imagine, não é sobre aquela pessoa. Quando é aquela pessoa é uma coisa, mas quando é a família toda, isso é horroroso. Então a ideia do diabo é colocar o descrédito em todas as famílias cristãs. Mas não vai conseguir não, porque Jesus é bom, graças a Deus nós estamos crentes de verdade. E o nosso papel é continuar. Infelizmente a gente não vê isso lá fora. Lá fora nós temos aí muita gente em descrédito, né? Inclusive quem... pois é. Bom, deixa isso para lá. Bom, e aí automaticamente a gente já entra dentro do ponto 4 aqui. E o 4 vai dizer o seguinte: quando a mentira e o engano enchem o coração. Bom,
A mentira e o engano estavam no coração de Ananias e Safira. Vimos isso no tópico 3, né? Vamos lá. Aqui o autor coloca pra gente o seguinte: cheio do Espírito, incisivo e com autoridade espiritual, cheio do Espírito Santo, incisivo, decidido, e cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade, o apóstolo Pedro, disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Pedro falando para ele: para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Ananias, porque você se permitiu ser tomado por esse sentimento faccioso de mentira? Porque você se permitiu ser dominado pelo espírito de mentira de Satanás? Para você vir mentir aqui para o Espírito Santo. Você não está mentindo para mim, não. Você está mentindo para Deus. Obviamente, é claro que a gente vai ver aqui, ele mentiu para Pedro e estava mentindo para a igreja, achando que era para Pedro e para a igreja. Mas ele estava mentindo para Deus. Pedro é muito clássico. Pedro já vai dizendo: você não está mentindo só para mim não, cara. Você está mentindo para Deus. Pelo amor de Deus. Coisa linda demais. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ela é surreal. Ela é surreal. Pelo amor de Deus. E ele continua dizendo, olha só: retivesse parte da herdade, né? Guardando-a, não ficava para ti? Se você guardasse, não era seu? Então era melhor que você guardasse do que você vir aqui e mentir. Se vendesse, ficasse para você, estava tudo certo. Não era seu? Tá bom. Aí vem a próxima pergunta: e vendido não estava em teu poder? Sim, você não vendeu? Essa quantia não estava em seu poder? Sim, então não era seu? Então por que você está mentindo, cara? Pois é, o negócio é sério. Aí vem a próxima: porque não formaste esse desígnio no teu coração. Ou seja, por que você não tomou essa decisão no seu coração antes? Entendeu? A propriedade era sua, você vendia, guardava para você, ok? O dinheiro era seu, guardava para você. Ou seja, mantinha isso dentro do seu coração, era seu e pronto, acabou. Você não é obrigado a dar nada para ninguém aqui não. O Pedro está dizendo isso para ele: você não é obrigado a dar nada. Ninguém aqui está obrigando vocês a repartir os bens de vocês, a pegar o dinheiro de vocês e dar para a gente não. Não, a gente não está obrigando nada. Agora, a forma como você agiu é lamentável. Não mentiste aos homens, porque eles achavam que estavam mentindo para Pedro e para a igreja. E aí Pedro diz: você não está mentindo para mim não, cara. Você está mentindo para Deus. Está escrito aí, Atos 5, 3, 4. O apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias. Perceba, isso aqui é muito importante a gente falar, justamente que é uma família, obviamente, tramaram juntos, mas Ananias ele é interpelado primeiro. Depois, quando ele é interrogado e percebendo que a sua trama foi descoberta, Deus revelou para Pedro, automaticamente ele morreu, caiu fulminado, instantaneamente. E aí, a esposa de Ananias, que não estava presente, Pedro foi tratar com ela, né? Separado. O autor colocou aqui, tá? Tratou com a esposa de Ananias sem ela saber que o esposo havia caído morto na presença de todos. Olha o que Pedro vai fazer: porque é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor. Essa é a tradução, né? Poderia ser uma tradução mais moderna, né? Por que vocês tramaram entre vocês, concordaram entre vocês, né? Por que vocês tomaram essa decisão de entre vocês fazer o que aconteceu? É justamente isso, porque veja bem, porque entre vocês concordaram em tentar o Espírito de Deus, porque entre vocês tomaram essa decisão. Uma família, pelo amor de Deus. Que é isso, gente? Por que entre vocês tomaram essa decisão de mentir para o Espírito do Senhor? Pelo amor de Deus. E Ananias, que caiu fulminado, o mesmo vai acontecer com Safira.
ela vai cair também fulminada. Morreram. Ufa, que é isso? Meu Deus. Deixa eu ficar calmo, né? Vamos lá. Portanto, vemos o coração do casal. A mentira, o engano dominou o coração do casal. A mentira e o engano dominou o coração do casal. Dominou o coração da família. Para tentar ludibriar, enganar o apóstolo. Mas ao tentar enganar a liderança da igreja local, pelo amor de Deus, se acharam mentindo diretamente para o dono da igreja, o Senhor da igreja, Deus. Pelo amor de Deus. O que a mentira faz, né? A mentira é uma coisa terrível. Ela faz você se voltar contra Deus, né? Faz. Né? E é uma das armas que Satanás usa com muita propriedade para fazer o homem se voltar contra Deus. Pois é. Mas não adianta nada. Não adianta nada. Ok? Mesmo que a mentira, né? Segundo aquela lenda, né, de que a mentira chamou a verdade para tomar um banho lá, sei lá, e aí se aproveitou do momento em que a verdade estava entrando no negócio lá para tomar banho, ela foi, saiu e se vestiu de verdade, a mentira saiu e se vestiu de verdade, saiu espalhada aí pelo mundo. Pois é. E a verdade com vergonha sumiu, se escondeu. Bom, isso é a lenda, né? Mas a verdade que nós carregamos, quando ela se torna sincera aqui dentro, a mentira pode vir transmitida do que for, querido. Pode vir disfarçada do que for. Pode vir reluzente, parecendo ser verdadeira. Mas quem tem o Espírito da verdade, quem tem o Espírito da verdade, não se deixa enganar. Era o caso de Pedro. Maravilha, lindo demais. Vamos lá. Número 2. Tópico de número 2. Vamos nessa? Tá ficando grande, né? O problema da mentira dentro da família. Vamos lá. Quantos tópicos eu tenho aqui? Porque o outro tinha 4, né? Eu só tenho 2. Bom, número 1. A mentira produzida dentro da família. Bom, eu acho que eu não preciso ficar muito aqui dentro, porque a gente já viu aqui no tópico de número 1, né, nos 2 últimos pontos apresentados, que a mentira nasceu no coração de quem? De Ananias e Safira. Foi produzido lá dentro. Arquitetaram, planejaram tudo certinho para ver se dava tudo certo. Só que eles não contavam que quem estava dominando aquela igreja era o Espírito Santo, o próprio Deus. E aí acabaram, infelizmente, morrendo porque não mentiram aos homens, mentiram para Deus. Ok? Então isso aqui, percebe-se que a mentira foi produzida dentro do lar. Mas vamos ver o que o autor quer dizer aqui com a gente. Ananias e Safira imaginaram que poderia tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade. Bom, muito claro, né? Pensaram que poderia tirar algum proveito, mas quebraram a cara, ok? Porque o Espírito Santo estava sobre a vida de Pedro de forma assustadora e, obviamente, sobre a vida dos crentes que estavam ali partindo ou partilhando com um coração verdadeiro e não com um coração faccioso, dividido, invejoso, mentiroso, hipócrita. Não. Muito bem. Então acharam que poderia tirar algum proveito mentindo, tá? Para chamar a atenção, mas não conseguiram, porque o Espírito Santo não deixa a mentira ganhar terreno. Entenda isso, pelo amor de Deus. E o autor continua dizendo, isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãos, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. Pessoas que se dizem cristãos, claro, existe provação e privação em todas as áreas da vida, né? A gente precisa ter muito cuidado, essa lição ela bate na gente, mas bate bonito, faz a gente virar crente de verdade, faz. Porque às vezes você acha que está fazendo coisas, né, que está certo para você, mas para Deus é errado. Tá?
Então é preciso ter muito cuidado com isso aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá, deixa eu continuar. A lição está batendo muito na gente, chamando a nossa atenção para não sermos mentirosos, mas sermos verdadeiros, observando o exemplo. Ok? Vamos lá. O Espírito Santo se entristece quando dentro da família, esposa, filhos e filhas e outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Até falei sobre isso, né? Então, assim, quando é uma pessoa, é um tratamento. Agora, quando é uma família inteira, meu Deus, é outro tratamento, é outra coisa. Tá? Imagina uma família inteira de cristãos, ditos cristãos, comungam, participam e são todos mentirosos. Mente o pai, mente a mãe, mente o filho, todo mundo mente. É feio, né? Mas vamos lá, continuando aqui. Ponto de número 2. Quem faz uso da... Vamos lá. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito e este se opõe à carne para que não façamos o que, olha só, para que não façamos o que ela quer. Ou seja, se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com suas respectivas paixões. Esse aqui é um fato. Espera-se de cristãos, espera-se de todos nós, com certeza, que nossa carne venha a ser crucificada, né? Tem momentos que o velho homem quer surgir à tona e quer atrapalhar a vida da gente, quer atrapalhar a hegemonia. Nós somos atacados sempre, todos os dias, a todos os instantes, todos os momentos. O cristão, ele não tem tranquilidade, Ele sai de uma luta, já entra em outra. Ele sai de uma prova, já entra em outra. Entendeu? São ataques acirrados constantes. O inimigo não quer te ver de pé, não quer. E ele vai fazer de tudo para tentar destruir você. Ele faz de tudo para tentar destruir a gente. Ele não quer ver a gente bem. Ele não descansa enquanto ele não alcançar o objetivo dele. Então, se a gente sabe que temos um inimigo que vai lutar o tempo todo, o que nós temos que fazer? Temos que orar, nós temos que buscar, temos que fazer a nossa parte para nos proteger de todos esses ataques. Ok? Então, esse ponto de número 2 aqui, tá? Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Que o Senhor nos livre, que o Senhor me livre você, tá, desse poder carnal. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos guarde. Nós precisamos ser guardados. Ok? Bom, e aqui ele diz então na sua pauta o seguinte, tá? A carne cobiça contra o espírito e este se opõe à carne para que não, tá, venhamos fazer o que ela quer. É a carne lutando contra o espírito, tá? Para que você não venha fazer o que você quer fazer, mas que você venha fazer a vontade dela. É isso. Então a carne vai ser o teu pior inimigo, né? O teu pior inimigo aqui é a carne, com certeza. Nós temos uma pauta que a gente costuma muito falar sobre isso, né? Sobre domínio, né? As batalhas que nós travamos quando nós falamos sobre batalha espiritual, a gente usa muito isso. A intenção de Satanás é dominar tua mente, teu coração e tua vontade. Por quê? Se ele domina a tua mente, né? Teus pensamentos serão todos mudados e alterados. Se ele domina o teu coração, ele se assenta como rei, dono do teu coração e passa a dirigir as tuas emoções. E as tuas vontades não são mais as tuas vontades, mas sim a vontade deles. Então a vontade dele. Então a intenção dele é justamente dominar essas 3 áreas na vida do ser humano. Se ele conseguir, ele acaba com a vida de qualquer um. Então precisamos guardar a nossa mente, por isso que Paulo fala do capacete da salvação, proteger a mente contra os dados inflamados do inimigo, contra os ataques do inimigo, contra os ninhos do inimigo. Capacete da salvação. Couraça da justiça para proteger o coração e toda essa área aqui sensível por dentro do corpo. Por quê? Automaticamente protegendo o nosso coração com a couraça da justiça, a mentira jamais vai conseguir ultrapassar a nossa proteção. Então precisamos piamente ser protegidos e guardados pelo Senhor, dirigidos pelo Senhor, para que a nossa vontade não venha a ser como a vontade de Ananias e Safira, subtraída, transformada em mentira, querendo parecer verdade. Pegou? Pois é. Vamos lá, queridos, então saindo aqui do tópico de número 2, a gente entra dentro do tópico de número 3. Pois é. Chegando aqui dentro do tópico de número 3, nos pontos de abordagem 1, 2 e 3, nós encontramos aí cuidado contra os defeitos morais no lar,
O segundo, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. E o terceiro, não deixe o inimigo agir na família. Pois é, esses são os 3 pontos do tópico de número 3, que diz-nos: protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Bom, no primeiro ponto de abordagem, ele coloca aqui dizendo que quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Pegou bem, né? Pois é, quando se permite a prática, o fingimento, que foi o caso aqui visto de Ananias e Safira com toda a propriedade. O que aconteceu com eles? Fracassaram, morreram, para ser mais exato. Ok? Bom, isso aqui me faz lembrar lá da leitura diária, que diz com toda a propriedade que o pai da mentira é o diabo. Obviamente, quem mente é filho do diabo. Então isso aqui é muito sério. Bom, mas aqui dentro da sua pauta ele continua dizendo o seguinte: semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira, no Antigo Testamento lemos a história de uma família israelita cujo chefe era Acã. Pois é, veja bem, a história que envolve Acã é aquela que quando Israel invade Jericó, domina Jericó, Deus proíbe que eles não tomassem nada de posse daquela cidade. Mas Acã, ele resolveu trazer despojos proibidos por Deus para dentro da sua casa. Pois é, e quando ele trouxe esse despojo, o autor coloca aqui: esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. Olha que coisa! A ação de Acã, quando Deus proibiu, não tragam nada de lá, Acã foi lá, pegou escondidinho e trouxe consigo. Levou para dentro da casa israelita. Maldição. Olha só, mas Deus não disse para não fazer, mas ele fez. E o que ele traz? Maldição. Se Deus falou para não pegar, não pega. Se Deus falou para não botar a mão, não bota. Se Deus disse para não trazer, não traz, querido. Pelo amor de Deus, não tema não. Olha aqui o caso de Acã. O que acontece com ele? Ele trouxe maldição para todo o povo. A ira de Deus se acendeu. Pelo amor de Deus. Contra quem? Contra Acã. E contra mais quem? Contra a sua família. Olha o problema. Claro, se eu vou lá, pego o despojo e trago, minha família fica sabendo que eu trouxe o despojo. E todo mundo concordou, achou bonito? Vai todo mundo rodar, meu. Vai todo mundo rodar. Ok? Alerta. Tu que gosta de ficar comprando lá dos meninos produtos que vem roubado, tá pensando que Deus não tá vendo? Comprar um reloginho, um celular bonitinho, um iPhonezinho lá dos meninos, tá pensando o quê? Isso é produto de maldição, tá? Continua comprando que tu vai se dar bem. Vai. Tá pensando o quê? Tá trazendo problema para dentro da tua casa, meu querido. Tu é crente, pode fazer isso não. Ok? Falo mesmo. Chega lá, tu querendo tirar onda com relógio, mano. Comprou onde, mano? Comprei aí. Cadê a nota? Que nota? Não tem não. Tu comprou lá, né? Pois é. Tá certo. Valeu. Depois, quando a conta chegar, se prepara para pagar. Valeu? Vamos lá. Falei. Tem papo na língua. 2. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Precisamos agir. É um bando de hipócritas mentirosos querendo se disfarçar no meio da gente. Fingindo que é. Já não basta lá fora não? A gente está vendo tanta hipocrisia. Quer trazer para dentro? Sangue de Jesus tem poder, meu. Pelo amor de Deus. A Ananias e Safira estava dentro. Acã estava dentro. Olha que coisa. Pastor, não tem não. Não tem? Eu penso. Bom,
Olha o que ele diz: ninguém está livre de se achar dominado pela mesma... Ninguém está livre, ninguém está livre de se achar dominado pela hipocrisia e pela mentira. Ninguém, eu estou dizendo ninguém, cara. Ninguém. Ah, pelo amor de Deus. Tá assim, todo mundo está enrolado nisso. Só que a gente precisa entender que nós somos filhos da verdade. Se somos filhos da verdade, qual é a regra? Deixar a mentira e seguir a verdade. Deixar a mentira e seguir a verdade. Deixa o diabo. Ele é mentiroso. Larga ele para lá. Segue a verdade. Quem é a verdade? Jesus. É isso. É simples. Difícil. Vamos lá. Deixa eu terminar, né? Por isso a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Deixai a mentira e seguir a verdade. Não troca. Vamos lá. Ao servo de Deus cabe fazer um autoexame diante dele contra a hipocrisia. Vamos lá. Vamos aqui fazer aquele autoexame, vamos fazer aquela introspectiva, ver se não existe sentimento de hipocrisia dentro da gente. Meu, o que é isso, irmão? O que é isso? Que lição é essa? É uma lição que chama a nossa atenção. Pois é. Porque a hipocrisia vai afetar a tua casa, a mentira vai afetar a tua casa, vai afetar a tua família. Não seja uma família desacreditada, em descrédito. Por causa da hipocrisia, por causa da mentira. Não. Não. Ok? Vamos lá. Ao servo de Deus cabe fazer um autoexame, diz o autor. Sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Bom, esses dois vícios são obras carnais, podem dilacerar uma família. Acabou com a vida de Ananias e Safira. A família foi embora. Acabou com a família de Acã. Acabou. Deixai a mentira e seguir a verdade. Família. Bom, a Bíblia diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso aqui é para nós, né? O autor começa essa sua terceira pauta alegando com toda a propriedade que o coração de Ananias foi cheio. E assim como Satanás encheu o coração de Ananias, muitos se permitem ser literalmente preenchidos pelos enganos, pelos engodos, pela hipocrisia, pela inveja, por sentimentos facciosos dentro da casa do Senhor. E isso acaba prejudicando não só a vida desse elemento, como a vida até de outras pessoas. Então, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, sujeite-se a Deus para que o diabo fuja da sua vida. E eu continuo dizendo, deixe a mentira, siga a verdade. Ok? Pois é, e aí a gente chega na conclusão. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Vamos lá, a coluna e a firmeza da verdade. Quem é a verdade dentro da igreja? É Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o tema central, o polo central, o centro dessa verdade absoluta dentro da igreja. A igreja existe por causa dessa verdade, persiste por causa dessa verdade. Tá? A igreja só é igreja por causa dessa verdade. Eu e tu só somos porque essa verdade nos dominou. Então, em hipótese alguma, eu posso permitir que a mentira venha preencher o meu coração, como aconteceu com Ananias e Safira. Veja bem, existem crentes adversos dentro da casa do Senhor. Existem crentes que são crentes de verdade e existem crentes que estão disfarçando, passando o tempo. Esses que estão disfarçando, passando o tempo, são complicados. Podem ser vítimas. Mas para que isso não aconteça, a lição de hoje traz para a gente uma ideia de que eu tenho que ser um crente verdadeiro, não um crente falso. Eu tenho que ser um crente autêntico, não um crente fracassado. Eu tenho que ser um crente de verdade, não um hipócrita. Eu tenho que ser um crente genuíno, não um crente fingido. Eu tenho que ser um crente autêntico, não um crente enganoso. Eu tenho que ser crente de verdade. Então, automaticamente, eu pego aqui, por exemplo, o exemplo de Ananias e Safira, o exemplo de Acã, e entendo que se agir com mentira, eu posso destruir não só a minha vida, como a minha família. Então, famílias que estão inseridas dentro desse conceito de mentira, precisa automaticamente sair disso, largar isso, tá? Abandonar a mentira e seguir a verdade. Vem e vamos que vamos. Até a próxima, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.